Então, eu era bem nesse negócio assim. Mais ou menos ali na minha pré-adolescência, adolescência, eu comecei a entender um pouco, pensar, descobrir o que é Uhum, sexualidade, vi que tinha alguma coisa diferente. E foi muito importante para mim quando eu mudei de escola, porque até então eu estudava numa escola católica, uhum. religiosa, e depois eu mudei para o METEC, que era uma escola que era muito aberta, era um outro mundo, tal, tinha todo um ativismo do movimento estudantil. Também foi a época que eu comecei a entender e participar mais ativamente da política. E daí eu digo, olha só, não é demagogia, mas que a tomada de consciência da minha sexualidade, da minha consciência política veio junto, que foi na mesma época, que foi quando eu comecei a entender o que eu Nossa, era. a puberdade trouxe pelos e militância, tudo As junto. 2 coisas e hormônios, foi Sim, tudo imagina como que foi essa puberdade. sim. Então foi essa época que eu estava entendendo e assumindo a minha sexualidade, primeira vez que eu fiquei com um menino, e que eu entendi que eu era bissexual, que eu não gostava só de menino também, gostava das 2 coisas. E também foi a época que eu comecei a entender, com base nisso, o que era ser LGBT, por isso que eu digo que o seu canal tinha uma influência muito grande, da Legal. Lorelai Fox, outros canais também. Quantos anos você tinha em 2014, que foi quando surgiu o Põe na Roda? 2014 eu tava com 16 anos, eu ia fazer Nossa, tava 17 anos bem no na final. fase. E foi esse ano, 2014, olha só, surgiu o Põe na Rua, foi um ano Foi. importante pros LGBT no Brasil. Foi o ano que eu tirei meu título de eleitor e me filiei no PSOL, com 16 anos. E votei pela primeira vez. Foi o ano em que eu fiquei com o menino pela primeira vez e me assumi pro mundo que eu era bissexual. Foi o ano que surgiu o Põe na Roda. Foi o ano que eu comecei a me envolver mais com a política também. Então foi bem essa efervescência que eu tava vivendo nessa Mas época. por isso que com 27 anos é deputado, né? Porque você começou bem cedo o seu envolvimento com a política. Você se filiou ao PSOL com 16. Com 16 anos. Sabe, Pedro, eu sempre gostei de política. Além de ser uma criança viada, eu era uma criança com gostos esquisitos. Um deles era assistir horário eleitoral. E eu lembro que minha primeira lembrança de política é da eleição de 2004, que eu tinha 6 anos ou 5 anos de idade, e que a Marta Suplicy era a candidata a prefeita. Ah, eu fazia campanha pela reeleição dela E na eu Paulista. achava, Nossa, só que eu era sim. uma criança. Eu achava Aí incrível você, o bilhete único, você foi um não, governo. não, mas não era nem por isso, era mais politizado, porque eu era uma criança. Eu achava a Marta uma diva, hoje eu entendo isso, que eu gostava da Marta porque ela era toda elegante, era uma mistura de Xuxa com Lady Di e tal. E eu, como uma criança viada que tinha referências femininas, eu lembro que eu era apaixonado pela Marta. As crianças viadas gostavam da Britney e você gostava da Marta. Total, foi meio assim. E hoje eu consigo entender que o que me chamava a atenção na Marta era isso, que ela era uma mulher, que ela era elegante, que ela era chique, que ela era do povo e tal. Não, mas ela tinha uma coisa também muito quebradora de paradigma, né? Porque assim, Sim, a sim. Marta, deputada na década de 80, foi propor casamento gay no Brasil. Ela foi muito à frente do Não, tempo dela e isso eu foi uma queria consequência. muito, aliás, entrevistá-la no podcast pra perguntar, cara, como que era? Você imagina na década de 80 propor casamento gay em qualquer lugar do mundo? Pois é. Já seria um absurdo. Agora, ela como mulher, como deputada. Não, e o papel que ela Nossa. teve ali, da mesma maneira como a gente tá falando Põe na Roda, o papel que ela teve no TV Mulher, falando sobre as pautas de gênero Ser numa uma época em mulher que isso, sexóloga, né? lógico. É.